Pois é, deixa eu passar para o Roberto também refletir a respeito também de uma questão que sempre quando nós discutimos aqui o avanço do crime organizado, por vezes analistas acabam refletindo sobre a atuação da nossa justiça. E muitos mencionam, para além de, sei lá, ineficiência da polícia ou os agentes públicos que acabam se corrompendo na atividade que realizam, olham para a impunidade, para os muitos dispositivos que permitem que criminosos, uma vez pegos, acabem deixando o cárcere. Enfim, eu acho que essa é uma análise reiterada. Queria ouvi-lo a respeito da nossa justiça e essa acusação de que a impunidade acaba incentivando os criminosos ou as facções criminosas a continuarem atuando. Eu acho que é importante, até para complementar a fala do Almir, é importante a gente entender como essa movimentação do dinheiro ilícito, dos mercados ilícitos, ela interessa a muita gente. E aí eu vou usar um exemplo, por exemplo, do professor Gabriel Feltran, que fez um trabalho sobre roubo de carros, por exemplo. Ele cita como exemplo que um carro roubado, vamos dizer que o autor do crime recebeu R$1.000 pelo roubo do carro. Esse carro vai para uma oficina de desmanche, esse carro vale 50 mil. Esse carro vai ser desmontado, suas peças revendidas, a oficina de desmanche vai conseguir ali 60, 70 mil com as peças. A seguradora pagou a indenização de 50 mil para a pessoa que teve o carro roubado. Mas vamos dizer que em determinado momento todas as peças não tenham sido vendidas e que esse veículo chegue a ser recuperado, às vezes recuperado por um policial que na folga faz o serviço extra para a seguradora. Ele também ganha um extra para recuperar esse carro e a seguradora depois coloca esse carro em leilão, que vai ser leiloado e vai ter um leiloeiro que também vai ganhar dinheiro em cima do leilão do carro. Às vezes vai ganhar até mais do que aquele primeiro que roubou o carro. Isso dá para a gente ter uma dimensão de como o dinheiro desse mercado ilícito, ele circula na sociedade e como eles se interligam, tanto o mercado legal quanto o ilegal. Tem um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública chamado Follow the Products, que recentemente mostrou que somente 3 mercados ilícitos movimentam por volta de 150 bilhões de reais por ano. A gente está falando de combustível adulterado, que seria cerca de 60 bilhões, contrabando de cigarros com 40 bilhões e bebidas adulteradas, que seriam umas 50 bilhões. A gente está falando num mercado que seria um valor maior do que da Ambev, que é uma das maiores empresas produtoras de bebidas alcoólicas do mundo. Então, é uma quantidade de dinheiro que se movimenta nesses mercados e que se conecta com o mercado legal, porque aí esse dinheiro ele entra em fundos de investimento, ele circula pelo sistema financeiro, ele também é utilizado para comprar produtos, para comprar carros, inclusive esse dinheiro de alguma forma se transforma inclusive em impostos, quando você adquirir bens. Então, para combater esse tipo de crime é preciso uma inteligência financeira muito relevante, e aí eu cito a fala do Almir, quando fala da Receita Federal, da importância do COAF, da importância dessa investigação financeira sobre movimentação de capitais. E a gente precisa fortalecer também essas instituições, porque como o Roberto falou muito bem, segurança pública e combate a organizações criminosas não se limita à força policial. Ele precisa estar dentro de um sistema amplo e a Carbono Oculto foi um exemplo disso, onde você teve a interligação entre entes da mesma unidade da federação e também entre entes diferentes entre estados e governo federal. E aí, para chegar no ponto da sua pergunta, que a gente precisa tratar a justiça como parte integrante desse sistema de justiça criminal. E a gente precisa ter uma justiça que consiga cumprir o seu papel. O que a gente tem feito nas últimas décadas é punir de forma muito severa o pequeno bagre do crime, ou seja, aquele que vende o vapor, o soldadinho do tráfico ou o pequeno traficante. A gente lotou as cadeias com esses pequenos criminosos. A gente tinha 90 mil presos na década de 90.
Estamos hoje cerca de 650 mil. Então não foi falta de gente presa. Mas o que a gente precisa fazer é prender o grande criminoso. E aí a gente está falando não do chefe da facção criminosa somente, mas inclusive os criminosos de colarinho branco, que se utilizam de brechas jurídicas e de investimentos maciços em advogados de elite que muitas vezes transitam nas altas cortes do Poder Judiciário, fazendo seus lobbies e aquilo que a gente chama de seus embargos auriculares, né? Essas relações muitas vezes, no mínimo, espúrias. Então, é preciso que a gente tenha em consideração isso, é preciso que a gente tenha ferramenta também para punir de forma exemplar aquele que se desvia, e o judiciário precisa passar por isso. Não pode a gente ter, num país que sofre dos problemas que tem de crime organizado, por exemplo, a gente ter como pena máxima para desvio do Poder Judiciário a aposentadoria compulsória. A gente precisa rever muita coisa e o sistema judiciário é parte necessária dessa revisão. Sem dúvida alguma. Eu vou passar para o Coronel Roberto, que eu acho que tem um complemento a fazer, não é isso? Não, e foi muito bem colocado. Aliás, parabéns pela escolha dos convidados aí.